bênção demais ver a Kelly também, um monte de gente, que maravilha, né? Esse é um lugar onde a gente se assenta juntas nessa mesa para falar do amor de Deus, para falar da palavra, e não tem nada melhor do que estar em comunhão, né? E finalizando, né, esse mês aí sobre regando minha grama, né? Como foi, fazendo uma retrospectiva aqui das ministrações, como foi importante, né? Esse mês de setembro, a gente começou ali com a Rebeca, falando o quanto a gente precisa vigiar com os parasitas, aquilo que vai entrando. Depois a Carol trouxe a importância da gratidão também, do amor, de como Deus me amou hoje, né? Como eu olhar para as minhas raízes, para a minha grama com gratidão. A Gabi trouxe um pouco da questão da inveja também, né? Da comparação, o quanto a gente precisa focar na nossa identidade. E hoje eu vou falar também sobre regando minha grama, mas eu quero te dar estratégias para usar tudo isso que a gente vem falando, e quem pegou só hoje também conseguir colocar em prática, como olhar para as suas raízes, como regar a sua grama de forma única. Então, eu quero que você imagine aí o que é regar. Pense aí na sua imaginação, traga à sua memória alguém regando, né? Como que é esse regar? Então, imagine um solo ali encharcado, derramando uma água mesmo, aquele regadorzinho que a gente vê em desenho, em filmes, alguém derramando aquela água sobre um solo, molhar, né? Umedecer. Então, regar é isso. E quem faz isso? Um jardineiro, né? E eu trouxe aqui alguns papéis de um jardineiro, e eu vou trazer primeiro essa reflexão do regar, do jardineiro, para depois a gente entrar na palavra, para vocês já irem aquecendo aí o pensamento de vocês, porque hoje eu quero trazer uma forma bem ilustrativa, e depois até tem um videozinho bem pequenininho que eu trouxe aqui para a gente também ver. Então, qual é o papel do jardineiro, né? Ele tem o cuidado com as plantas, ele é responsável por preparar o solo, regar, podar, controlar as pragas e as doenças que afetam as plantas, né? A grama também. Ele deve ter o conhecimento de cada tipo de planta, o tipo de solo e o clima. Olha quantas qualidades tem um jardineiro. Outra coisa que o jardineiro precisa, ele faz a manutenção desse jardim. Além dele ter todas essas qualidades, porque não adianta nada eu saber tudo de planta e não fazer uma manutenção ali do meu jardim. Então, ele faz esse cultivo, ele realiza a manutenção, ele inclui, né? Ele tira ali as plantas mais secas, ele separa, ele faz aquela limpeza, né? Peraí, essa flor tá murcha, ela tá sem vida, não dá para ela ficar aqui, deixa eu tirar. Ele vai tirando aqueles galhos danificados, e eu quero que você imagina mesmo esses galhos danificados. A gente viu agora, passando de agosto para setembro, né? Aqui mesmo na região onde eu moro, eu vi muitos galhos secos e, assim, parece que de julho para cá, Deus só tem falado sobre raízes, sobre árvores, sobre planta, sobre grama, então eu estou muito com esse olhar mesmo de raiz, de frutos, né? Então Deus tem me chamado muita atenção nessa questão. Então eu quero que você imagine mesmo aqueles galhos secos, que a gente olha e fala, Senhor amado, o que aconteceu com essa planta? Tem algumas árvores aqui no nosso condomínio que a gente olha assim e fala, nossa, ela estava tão bonita, né? E agora está bem sequinha. Então, a manutenção do jardineiro é isso, ele tirar aqueles galhos secos mesmo que estão atrapalhando, né? E ele precisa promover saúde para aquela planta, né? Então, às vezes, aquela planta está ali doente, e esse jardineiro vai falar, não, peraí, deixa eu tirar aqui algumas coisas, estão atrapalhando o crescimento da saúde dessa planta. E ele também atua ali com as ferramentas certas. Então, não dá para o jardineiro pegar a faca de carne, né, que a gente usa aqui em casa, ir lá e falar, não, peraí, deixa eu cortar. Não vai dar certo, né, porque não é a ferramenta certa para cuidar de um jardim. Ele tem que ter ali uma ferramenta específica, uma tesoura que corte bem aquela raiz que está podre, que está seca, que não está recebendo essa água que ele rega, né, que não está usufruindo de todos os nutrientes que aquela água que ele derrama ali não está chegando ao solo certo, né? Então, ele precisa das ferramentas certas. Então, ele tem uma enxada, ele tem uma pá para colher ali aquelas plantas daquela grama e algumas coisas que ele precisa cortar. Então, você já imaginou aí aonde eu quero chegar? Eu falei aqui do que é regar,
E a gente imaginou um pouco essa questão do solo encharcado mesmo, da água sendo derramada nesse solo. E eu trouxe o papel do jardineiro. Então, quero que vocês fiquem com essa imagem aí desse jardineiro. E agora sim, a gente vai para a palavra. Isaías 58, 11. Quem tiver com a Bíblia aí, com o celular, já vai pesquisando aí para a gente ler juntas. Eu não quero que você se distraia nesse momento com essa palavra, que você preste atenção nesse versículo, que hoje tem muitas coisas para o Senhor derramar sobre as nossas vidas. Que diz assim, Isaías 58, 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas as águas jamais faltem. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Jesus, por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha florescer no nosso coração. Que o nosso coração seja essa terra, Senhor. E que o Senhor possa derramar essa água, Pai, essa palavra sobre o nosso solo, Jesus. Tira de nós todo o cansaço, toda a mente agitada, tudo aquilo que quer roubar essa palavra das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa invadir a nossa mente, abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Nós repreendemos tudo aquilo que quer roubar a sua palavra, tudo aquilo que quer roubar a nossa atenção sobre este momento, Pai. Eu declaro, Senhor, sobre a vida das minhas irmãs, essa água, Pai, sendo derramada sobre esse solo, sobre esse coração, em cada casa, Senhor, aonde o som da nossa voz chegar, que invada de forma sobrenatural para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. E aqui eu fiquei pensando nessa palavra, é um dos versículos que eu mais amo. O Senhor te guiará. Quer dizer, já está dizendo aqui que você não está sozinha. O Senhor te guiará. Já está declarando aqui, não, pera, eu tenho um solo aqui que está totalmente seco e alguém está me dizendo que o Senhor vai me guiar, então eu não estou sozinha. Continuamente, quer dizer, Amanda, eu já errei, né? Já comecei errando no meu solo lá, aconteceu várias coisas que minha terra está seca, eu caí, eu deixei as ervas daninhas tomarem conta, eu fiz tudo errado, eu me desviei. Então, nessa noite o Senhor está dizendo, calma, mas você não está sozinha, o Senhor te guiará continuamente. Ele não está dizendo, o Senhor te guiará só quando você voltar, o Senhor te guiará até tal idade, depois você vai caminhar sozinho. Não, continuamente Ele te guiará. Todas as vezes que eu volto para esse lugar, todas as vezes que eu falo, Senhor, meu solo está totalmente seco, eu deixei as ervas daninhas entrarem no meu solo, eu deixei o acúmulo de galhos secos, eu deixei a minha grama ficar totalmente sem vida. Minha grama não está parecendo essa grama verdinha do jardim, ela está parecendo uma grama sintética, totalmente seca, né? Eu estou olhando ali mais para uma coisa sem vida. Então, o Senhor está te dizendo nessa noite, olhe para o seu jardim, olhe para o seu solo, e o Senhor te guiará continuamente. Não é só nos tempos passados e também não só no futuro, é continuamente, é todos os dias. E fartará a sua alma. Então, olhando para uma grama seca, que precisa dessa água, que precisa desse cuidado, desse jardineiro, ele fartará a sua alma em lugares áridos. Então, muitas vezes você está nesse jardim, você está nessa grama seca, você está nessa terra árida, e eu quero que você imagine mesmo um jardim que às vezes a gente não teve o cuidado, a gente deixou as coisas ali da vida tomarem conta, e você se vê nesse lugar sozinho. Mas hoje eu quero te apresentar e quero trazer à sua memória esse jardineiro que estará com você cuidando da sua grama, que estará tirando com as ferramentas certas todas essas ervas daninhas que vai entrando da nossa história, do nosso passado, ou do nosso presente mesmo, que às vezes a gente fala, o que eu faço agora, né? Aconteceram muitas coisas aqui na minha vida e isso está tomando conta, né, do meu ser, e eu não estou conseguindo cuidar do meu jardim, do meu interior, das minhas emoções, da minha vida. E eu fico imaginando que muitas vezes a gente se vê nesse lugar, tipo, nossa, tá tudo bagunçado. Parece que a casa tá bagunçada, o casamento tá bagunçado, os filhos estão bagunçados. Tudo tá bagunçado nesse jardim. Então, que hoje você possa ler essa palavra e deixar essa palavra entrar no seu coração. Calma,
O Senhor está com você. Ele é esse jardineiro com as ferramentas certas, que precisa fazer essa poda, que precisa cortar, limpar, tirar esses galhos secos sem vida, mas o Senhor, ele é educado, ele está ali. Sabe, um jardineiro só esperando ali com aquela bolsa cheia de ferramentas, falando, filha, a gente precisa organizar esse jardim. Senão, não vai dar certo, né? É aquele ciclo vicioso. Segunda-feira eu começo. E segunda-feira eu arrumo, e a vida vai passando, e eu vou ficando nesse mesmo lugar, meu jardim totalmente tomado, minhas raízes enfraquecidas, o passado tomando conta da minha existência, e eu não conseguindo sair desse lugar. Eu sem beber água, né? Porque quando a gente fala aqui, o Senhor, ele declara na sua palavra, se você beber nessa água, nunca mais você terá sede. Ele é a fonte que jorra inesgotavelmente sobre as nossas vidas. E eu quero te falar, até quando você e eu me coloco nesse lugar, porque essa palavra falou primeiramente comigo, intensamente, nós vamos cuidar da nossa grama sozinhos. Até quando a gente vai pegar a ferramenta errada para cuidar desse jardim? A gente vai danificar as raízes, a gente vai tirar o que não é para tirar e colocar e deixar mesmo o inimigo entrar com as ervas daninhas ali e consumir todo o nosso jardim, né? Esses sentimentos ruins que vão invadindo. E aqui, nesse versículo, o jardim representa um lugar de restauração. Nesse mês, a gente entrou muito profundo nessa questão da gente vigiar, na questão da comparação, da inveja, da ingratidão, de não reconhecer o amor de Deus. E hoje eu quero que você se lembre que o Senhor está disponível para restaurar a sua vida por completo, para restaurar a sua grama, que muitas vezes você está nesse lugar que você precisa organizar a casa, você precisa organizar esse jardim interno, né? E esse versículo nos diz que não só a restauração, mas o suprimento contido, onde a vida e vitalidade são abundantes, mesmo nas circunstâncias difíceis. Então, assim, o Senhor, ele quer restaurar por completo esse jardim, ele quer derramar essa água abundante mesmo nesses tempos difíceis. E eu quero que você olhe para o seu jardim e deixe Jesus cuidar dele. Você fala, Senhor, venha ser meu jardineiro, venha podar mesmo, tirar aquilo que eu estou colocando a mão, aquilo que eu não estou deixando, que eu não estou esperando. A gente pode refletir que a primavera, a gente está aqui terminando a primavera, já já a gente vai entrar no verão, a estação tem um tempo. Agosto não vai ter flor, é setembro. Então, muitas vezes, a gente quer adiantar esse processo. A gente quer pegar as sementes, não, Senhor, eu planto mesmo, eu sei aqui. Já sei como que é, então eu quero flor roxa, eu vou colocar a flor certa. É como que é o processo, onde que eu acho? Inteligência artificial vai me ajudar? Quem que vai me ajudar? Um amigo? É o terapeuta? É o psicólogo? É quem? Quem que vai me dar as ferramentas? Claro, a gente tem que compartilhar, a gente tem que pedir ajuda para as pessoas, mas tem coisa que é só você e Deus. Não tem como o Senhor trabalhar nesse jardim se você não deixar. Ele quer invadir de forma sobrenatural. Só que a gente quer colocar a mão. Fala, não, Deus, deixa essa árvore estragada aqui, não tem problema. Olha, ainda tem um galinho aqui que está florescendo, então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Se você não parar hoje e reorganizar tudo, você vai continuar nesse lugar de sequidão. E o jardineiro está totalmente disponível para você e para mim. E talvez a gente tenha deixado outras pessoas acessar o nosso jardim e com as ferramentas erradas. Eu falei no começo, já pensou se eu pegar a faca de carne que eu uso aqui na minha cozinha e falar, não, deixa eu cortar aqui essa raiz? Não vai dar certo, eu vou danificar. E muitas vezes a gente está deixando as pessoas erradas, as coisas erradas, atrapalhar o nosso processo de cuidar da nossa grama, de regar o nosso jardim. E aí, dá tudo errado. E aí, realmente, com as ferramentas erradas, você não avança o processo, você não deixa que Deus te passe para outra estação, né? Fala, ó, tá aprovado, pode ir. Porque você não aprendeu, você não se permitiu. Então, você fica ali ainda nessa sequidão. E muitas vezes, a gente tem deixado essas plantas indesejadas crescer no meio desse jardim. Em locais que elas não são apropriadas e acaba prejudicando toda a nossa grama.
E essas coisas que vão entrando, que a gente vai deixando, fala assim, ai, não tem nada não, acho que isso aqui não vai fazer mal. A gente vai deixando essas ervas daninhas tomarem uma proporção muito grande. Que elas entram com bem uma sutileza, assim, parece que não é nada, mas se deixar, faz um estrago enorme. E eu quero que você reflita quais são essas ervas daninhas aqui. A comparação, a inveja, o medo, a ansiedade, aquilo que eu quero que aconteça hoje. Não, Deus, me dá, não, eu quero. E parece aquela criança birrenta que quando você tá lá no mercado, quem nunca viu ou já passou por isso, quem é mãe, eu quero, não, mas eu quero esse chocolate, mas não tem dinheiro hoje, não, mas eu quero. Então, a ansiedade faz isso de ser aquela criança birrenta, assim, olha, eu quero agora, olha, do meu jeito. E aí a gente vai deixando essas ervas daninhas entrar no nosso jardim, a insegurança, o medo, o sentimento de abandono, a raiva, a inveja, a insegurança, a frustração daquele plano que a gente queria que fosse daquela forma. E essas ervas daninhas vão consumindo todo o seu jardim, vão consumindo toda a sua grama. E você não deixa o jardineiro fazer uma limpeza total. Você não deixa ele tirar tudo isso com as ferramentas certas e transformar, né? Derramar essa água abundante sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, né? Então Jesus ele está com as ferramentas certas para fazer essa manutenção hoje. Ele quer fazer essa manutenção dentro de mim e dentro de você hoje, dia 23 de setembro. Ele quer fazer a poda certa. Ele quer cortar os galhos que não fazem mais sentido ele estar aí. Você está carregando esse galho seco, mas ele não faz mais parte da sua história. Você está olhando para aquela flor murchinha ali, mas fala, não, tá tudo bem, deixa ela aqui, seca. Você não está deixando essa água da vida, esse jardineiro vir com essa água, derramar sobre esse solo, tirar essas coisas que vão atrapalhando, essas ervas daninhas que eu falei, da comparação, da inveja, do abandono, e derramar, ele quer cortar tudo e trazer o perdão, a restauração, a vida em abundância, a prosperidade, a saúde emocional, a saúde física. Ele quer derramar tudo isso, nova vida, nova história, mas às vezes você está aí só com aquela terra seca, aquele vasinho que quem nunca teve aqui, né? Uma plantinha que a gente ou aguou demais. Eu já fiz isso, né? Já matei umas plantas aqui de casa, mãe de planta, mas já matei umas. Ou eu aguei demais, eu derramei muita água nela, ou eu deixei ela morrer de sede. Ah, é hoje que tem que pôr água. E às vezes é isso. A água tá ali, a palavra tá ali. Aí você fala, eu vou ler hoje. Hoje não deu tempo. Amanhã eu leio, né? Hoje não deu tempo de orar, não. Amanhã também não dá. E aí, é isso. É aquele vasinho seco que você não rega, você não cuida, ou você põe de mais, ou você põe de menos, ou você esquece. E a ferramenta certa está aí para você, a oração, a palavra, o jejum. E o jardineiro do seu lado, ó, tô aqui, e aí, tô esperando. Você quer o que você quer que eu faça por você? Ele só está esperando o nosso posicionamento, né? Então, Jesus, ele quer ser incluso no seu planejamento. Ele quer ser a pessoa que vai te conduzir nisso, nessa organização total dessa grama, desse jardim regado. Ele quer falar assim, ó, eu tô aqui, mas você quer fazer do seu jeito, então você faz, assume as consequências das suas escolhas e a responsabilidade delas. E depois a gente vai para esse lugar e fala, ai meu Deus, por quê? Assim, hoje dá tempo da gente voltar atrás, permitir que o Senhor entre, faça parte do nosso planejamento total, ele seja o principal. Senhor, é para colocar isso aqui nessa listinha? Pode pôr. Então tá bom. Que nem um professor, né, quando a gente está aprendendo ali na escola. Como que faz o M? 2 voltas. Minha mãe sempre falava assim, né, quando estava aprendendo na alfabetização. O B tem 2 barrigas, o D só tem uma. Tipo, isso eu lembro até hoje. Então, é muito fixo na minha memória. Então, assim, Deus quer fazer isso com você, ele quer te ensinar, isso aqui eu coloco nessa listinha, Deus, isso aqui eu tenho que deixar lá atrás, isso aqui eu tenho que liberar perdão, o que eu tenho que fazer? Me ensina, né? E quando a gente deixa esse jardineiro nos guiar, nos transformar, mexer nessa terra árida ali,
derramar, né, essa água, nós seremos completamente satisfeitas. Aí sim, esse jardim vai estar pronto para florescer. Aí sim, esse jardim vai estar pronto para viver essa estação. Aí sim, esses papéis que a gente exerce como mulher, de filha, de esposa, de amiga, de todos esses papéis vão estar funcionando de forma adequada, porque o Senhor, ele nos criou para viver de forma extraordinária, só que muitas vezes a gente não quer. E aí a gente paga o preço por nossas escolhas. Então, hoje é o tempo de você olhar para esse jardim, com que água você tem regado ele, com que água você tem deixado. Eu quero que você agora olhe literalmente como que está o seu jardim. Que coisas que você tem deixado entrar aí. Será que esse jardim tem sido regado com as suas próprias mãos? Eu mesma vou jogar essa água aqui. Talvez essa água não esteja muito boa, mas eu vou dar um jeito. E aí você está se regando de outras fontes. E aqui eu estou dizendo também até de procurar outras coisas, né? De acessar. Ai, não, eu vou na igreja, mas eu também vou conhecer ali uma religião que alguém me convidou. Ah, mas eu também vou ouvir essa pessoa. Ah, mas hoje eu também vou ler um horóscopo aqui. Deixa eu ver o que vai falar meu signo. Que água você tem que se alimentar? Ai, hoje, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem que vai falar comigo. Não, o Senhor tem um pão fresco do céu todos os dias para nós, a palavra. E talvez a sua ansiedade tenha deixado você beber de outras fontes que não é a fonte de Deus, que não é a fonte do Pai. E aí a sua cabeça começa a ficar confusa. Então, hoje eu quero que você reflita que água você tem bebido, como você tem regado aí o seu jardim. O jardineiro está disposto, totalmente disposto para derramar água que cura, que liberta, que restaura, que transforma. Mas isso só depende de você. De você deixar esse jardineiro entrar aí e transformar o seu jardim. E João 4, 13, 14 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, ele se fartará. Nele, uma fonte de água para uma vida eterna. Então, essa água que Jesus nos dá, ela fartará a nossa sede, ela fartará o nosso jardim. Nunca mais a gente vai ter sede. Então, beba dessa água, se alimente da palavra de Deus. Ora, não consigo. Eu vou ler hoje 3 versículos em nome de Jesus. Não tem aquele meme, hoje eu acordei para envergonhar Satanás? Então, coloca nesse lugar de guerra, gente, é guerra. Não tem como a gente brincar com as armas que um soldado, quando ele vai para a guerra, ele vai preparado. E a gente está numa guerra, a gente está vivendo tempos difíceis. E se a gente continuar nesse lugar, a gente vai ser levado. Porque, assim, se tá difícil, vai ficar pior. Não vim trazer uma coisa assim, né? O negócio vai ficar pior. Se a gente não estiver no lugar certo, nós vamos ser levados por qualquer vento. E aí nosso jardim vai ser completamente destruído mesmo. Porque as ervas daninhas, o inimigo não tá brincando de ser inimigo, não. Ele não tá brincando, né? Ele tá fazendo a festa. E se a gente não se posicionar como filhas, não ficar atentos, vigiar e orar, a gente vai ser levado por qualquer vento, por qualquer coisa, né? A gente está vivendo os fim dos tempos. E aí, se você está se alimentando de qualquer fonte, o jardineiro, ele está só esperando. Ele está sendo educado. Então, beba dessa água. Se hoje o seu jardim precisa dessa restauração, dessa cura, dessa transformação, se coloque nesse lugar de filha. Se permita ao Senhor curar as suas feridas, né? Tirar essas ervas daninhas de você. Sozinha você não vai conseguir. O jardim sozinho ele vai ficar seco, mas quando o jardineiro vem, cuida, limpa, aí sim ele floresce. E talvez você tenha regado seu jardim só com lágrimas. Tá vivendo um processo aí que tá só vindo lágrimas. Olha, Amanda, meu jardim tá com bastante lágrimas. Não tá tendo outra água, não. Mas eu tenho uma palavra que fala sobre as nossas lágrimas. A palavra de Deus em Salmos 56:8 nos declara assim:
Conheces bem todas as minhas angústias, recolhestes minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registrastes cada uma delas. Em outra versão fala: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Então, o Senhor, ele recolhe todas as nossas lágrimas, entre outras. Ele sabe da nossa angústia, ele está conosco. Então, que você possa receber essa palavra de forma extraordinária. Foi muito forte para mim. O Senhor falou muito comigo sobre isso. Ele ministrou meu coração. E hoje eu acordei com uma cena de um filme que eu assisti há muito tempo atrás. E eu falei, não, eu preciso compartilhar esse vídeo com as meninas, porque me impactou muito. E foi um resultado visual de toda a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. E eu quero que você preste muita atenção. É um vídeo muito rapidinho, sobre o filme A Cabana. Acho que eu já até comentei aqui em outros devocionais, mas eu quero que você preste muita atenção. É um vídeo curtinho, mas que vai exemplificar tudo aquilo que eu trouxe hoje para nós. Eu vou pedir para a Rebeca se ela consegue compartilhar, senão eu compartilho aqui. Vou compartilhar aqui. Os sonhos são muito importantes. São uma forma de abrir uma janela, deixar o ar viciado sair. Correr a partir do 2,48, que ele é muito grande. Ah, peraí. 2 minutos e 48. 2,48, né? Aí, é esse mesmo, preste atenção. Está procurando uma saída? Se está procurando sua picape, está naquela direção. Depois das árvores. Talvez precise disso. Obrigado. Só para ficar claro, não estamos justificando nada. Gostaríamos de curar isso, se nos permitir. Mas antes de ir, será que você poderia me ajudar um pouco no jardim? Antes da comemoração de amanhã. Que comemoração? Fique mais um pouco, se quer saber. Nossa. Isso é selvagem. Não foi a palavra que pensou. Tá legal, uma confusão. É mesmo, não é? É tão lindo. Tem uma coisa muito especial que eu quero plantar aqui amanhã. Para preparar o terreno, nós temos que retirar todas as raízes, para elas não machucarem as plantas novas. Mas aqui é maravilhoso. Aham. Pode começar por ali. Tá bom. Cuidado. Essa é venenosa. Por que está aqui ser venenosa? Você presume que veneno é algo ruim? Uhum. A seiva deste pequeno broto pode matá-lo. Mas se você combiná-lo com o néctar desta flor, vai ter incríveis propriedades curativas. Eu queria te perguntar. Você acha que é bom em discernir o
Vem do mal? Geralmente é uma coisa óbvia. E em que se baseia para decidir que alguma coisa é boa? Bom, se ela me ajuda. Ou as pessoas que eu amo. E o mal? Se é prejudicial. Ou se machuca alguém que eu amo muito. Então, basicamente, você é o juiz? Acho que sim. E você já errou? Ou mudou de opinião com o tempo? É claro. Existem bilhões como você. Cada um determinando o que acha que é o bem ou o mal. E quando o seu bem bate de frente com o mal do seu vizinho, a discussão começa. As guerras explodem. Porque todos insistem em bancar Deus. Vocês não foram criados para fazer isso. Sozinhos. Deveria ser sempre uma conversa entre amigos. O que você acha? Ainda uma confusão. É verdade, Mac. Selvagem, maravilhoso e perfeitamente em evolução. Essa confusão é você. E aí, o que acharam? Fica a dica para quem quiser depois assistir o filme A Cabana. Só para explicar um pouquinho dessa cena, essa mulher representa o Espírito Santo. E meio que ele enfrenta muitas coisas. Então ele precisava tirar algumas raízes. E aí fica o spoiler aí para vocês assistirem, quem quiser. Esse filme é extraordinário. Então eu trouxe esse exemplo aí do jardim para a gente ver como que a gente precisa fazer, né? Deixar o Espírito Santo, Jesus, o nosso jardineiro, entrar e tirar as raízes que não fazem mais bem. Agora está aberto para quem quiser compartilhar alguma coisa, falar. Fica à vontade. Amém, foi uma bênção, assim, sem palavras. Foi maravilhoso, falou muito comigo essa palavra, né? E ainda mais essa cena do filme é muito forte. E enquanto você estava falando, veio muito assim uma palavra, zona de conforto, né? Às vezes a gente fica nessa zona de conforto, de eu não vou mexer no meu jardim, eu não vou deixar Jesus tirar essas ervas daninhas, ou como você falou, tá boa essa árvore aqui, vou deixar ela aqui mesmo. E a gente entra nessa zona de conforto, de tá tudo bem, vamos deixar desse jeito, eu não vou regar o meu jardim com a palavra de Deus, eu não vou orar. E a gente fica nessa paralisação mesmo, né? E aí vai acontecendo aquilo que a gente acabou de ver, né? Uma confusão no jardim, porque a gente só precisava um pouquinho ouvir Jesus e deixar ele discernir o que a gente precisa plantar, o que a gente precisa retirar do nosso jardim. E deixar mesmo Deus trabalhar. Mesmo que doa, muitas vezes, que vai ser necessário ali aquela poda, mas Jesus está no controle. Então, glória a Deus por essa palavra, foi uma bênção. Tá fechado. Mas alguém, acho que a Carol falou aqui. Meu Deus, fui muito impactada por essa palavra, Amandinha. Não tenho nem o que compartilhar, apenas receber essa palavra. Digerir e viver de verdade. Glória a Deus pela sua vida e por se permitir ser direcionada pelo Espírito para ministrar aos nossos corações. Deus é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Mais alguém? Senão a gente vai para os pedidos de oração. Eu vou pedir para você orar, Rê. Que ninguém for compartilhar mais nada.
Meninas, alguém quer compartilhar? Fiquem à vontade, viu? Amém? Então, vamos para os nossos pedidos de oração. Quem tiver o pedido, pode mandar.